Boa noite, queridos. Graça e paz. Vocês podem se assentar. Deixa eu ver se hoje eu vou me acertar com essa caneta. Vamos tentar novamente. Nós vamos dar continuidade nesse tema que, como muito bem colocado pelo Luiz ontem, é o coração que deve mover a igreja, que é o tema da justificação pela fé. A gente começou e percorreu nesses 2 dias esse entendimento que o Evangelho e Evangelho são as boas notícias, é a proclamação, é um anúncio. Você pregar o Evangelho é você anunciar o que já foi feito. É você chegar para uma pessoa e proclamar o que Deus fez em Cristo no lugar dela e em favor dela. E esse Evangelho da graça de Deus revelada em Cristo é o poder de Deus que cura, transforma, salva a vida humana. E essa compreensão dessa glória toda é porque no Evangelho a gente viu, se revela a justiça de Deus. Justiça, com esse conceito que era muito comum na mente antiga, na narrativa bíblica, não apenas no Novo, mas até mesmo no Velho. Justiça significa retidão. A justiça de Deus é Deus colocando as coisas em ordem. É Deus colocando as coisas na posição que elas foram criadas para ser. Algo que é justo, algo que é reto, é algo que é o que foi criado para ser. E o que a gente vê e a gente percorreu até agora é que o ser humano, pela condição caída, em pecado, ele tenta se justificar. Ele tenta, basicamente, por 2 modos. Pela via religiosa, fazendo tudo certinho, sendo muito bonzinho, sendo muito íntegro, ou pela via irreligiosa. Quer saber? Ou eu vou avacalhar tudo mesmo, porque eu sou essa bagaça, ou eu tento, no pensamento secular, pelo conhecimento, pelo autoconhecimento, me curar, me justificar, me fazer aceito diante de Deus, me salvar. E a religião, e isso que é um dos maiores desafios para a nossa mente, e para vocês tem que ficar muito claro, como líderes, que a mensagem do Evangelho, ela não choca, escandaliza e ofende a mentalidade secular. Ela também, e às vezes até mais, ela choca e escandaliza a mentalidade religiosa. Porque quando Jesus fala que publicanos, meretrizes, pecadores precedem os fariseus, a elite religiosa no reino, ele não está falando que a vida da meretriz, do publicano é uma vida legal e para Deus está tudo bem. Não, o publicano, a meretriz não é uma referência para nós. Só que o publicano e a meretriz, se você conversar com uma prostituta, com um cara que está na Cracolândia, ou uma pessoa que está presa no caos, essa pessoa sabe que a vida dela está doente. Então, por mais perdida que ela esteja, ela ainda olha para si e admite o caos. Já o religioso, ele fala, que caos? Se eu sou incrível, se eu sou bom, se eu sou íntegro. E o desafio, quando a gente anuncia, proclama e traz o Evangelho, é a gente entender que tanto a mentalidade secular precisa ser confrontada, mas a mentalidade religiosa precisa ser igualmente confrontada. Que o ser humano, por si mesmo, é incapaz de se auto-justificar, se auto-curar, se auto-salvar.
Por isso, a justificação pela fé tem a compreensão poderosa, potente, que o evangelho não é o que eu faço ou deixo de fazer para Deus me justificar, me fazer aceito, salvo, redimido, não. O evangelho é a boa notícia do que Deus fez em Cristo, e por causa de Cristo, da fidelidade de Cristo, da obediência de Cristo e não da minha obediência, da fidelidade de Cristo e não da minha fidelidade, por causa dele, da vida dele, da morte dele, da ressurreição dele, por causa dessa gloriosa obra da redenção, a graça nos justifica, nos faz justos, como um ato eterno, absoluto e definitivo. Você é declarado justo. É imputado justiça a você. É colocado na sua conta, na sua vida. E ouça o que eu vou dizer. Como se o pecado na sua vida nunca tivesse existido. Essa é a gravidade escandalosa que é a pregação da justificação. É você olhar para si, e olhar para a realidade da comunidade e entender que, apesar da nossa condição estar em processo, e nós vamos falar muito sobre isso sexta, sobre santificação, que é uma condição em processo, apesar desse processo que você está passando, onde você tem dias bons, você tem dias ruins, tem dia que você se sente o anjo Gabriel, tem dia que você e o Lúcifer é a mesma coisa. Apesar desse caos que muitas vezes é a nossa vida, e todos nós estamos nesse processo, a nossa posição espiritual mudou. Nós somos justos, não por aquilo que você sente, porque tem dia que eu me sinto o Batman, e tem dia que eu me sinto o cocô do cavalo do bandido, mas não tem a ver com aquilo que eu sinto, tem a ver com aquilo que Deus fez em Cristo, e mudou a minha posição espiritual para sempre. Você foi justificado em Cristo, pela graça de Deus, mediante a fé. Essa é a boa nova. A sua posição mudou de uma forma definitiva. Não está acontecendo, não vai acontecer, já aconteceu. E como que eu sei disso? Olhando para mim? Não, olhando para a cruz e para a ressurreição. Olhando porque eu sinto? Não. Olhando pelas minhas boas obras? Não. Por causa da cruz de Cristo. E a justificação, uma das maneiras que Paulo trata, e nós falamos disso ontem, e o Luiz falou mais um pouco hoje na primeira sessão, ele usa muitas vezes uma linguagem de tribunal, uma linguagem forense, de justiça, justo. E isso é muito importante. Você entender que a sua posição de justo só é possível porque o justo juiz se fez réu no seu lugar na cruz. Só é possível você ser justo em Cristo porque o sumo sacerdote se fez sacrifício no seu lugar na cruz. O brado de Jesus na cruz está consumado, é que naquela hora o meu e o seu julgamento havia acabado. Por isso que Paulo vai dizer em Romanos 8, verso 1, agora pois, nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus, pois a lei do Espírito da vida nos libertou da lei do pecado da morte, porque aquilo que a lei não deu conta de fazer, por causa da carne nossa que é fraca, o texto vai dizer, Deus fez em Cristo. Por isso que Paulo vai dizer em Romanos 8, no verso 32, quem levantará acusação? Mais uma vez ele usa essa linguagem de tribunal, essa linguagem forense, porque isso está no inconsciente coletivo. Isso está na nossa alma. O cara é ateu, mas ele intui esse julgamento. Ele intui isso. E aí Paulo, mais uma vez, ele usa essa linguagem, como se você e eu estivéssemos, em algum momento, a nossa existência acontecesse nesse grande tribunal.
e alguém se levantasse contra você em juízo, te acusando, te condenando, aí ele vai dizer em Romanos 8:32, e quem levantará acusação contra os escolhidos de Deus, se é o próprio Deus quem justifica? Quem os condenará, se Cristo Jesus morreu, ressuscitou, está assentado à direita de Deus e hoje intercede por nós? Ele lida de uma forma absoluta. Você e eu precisamos entender, o nosso julgamento acabou. Por quê? Porque Deus experimentou nele próprio, em Cristo, o julgamento que era nosso, o juízo que era nosso. A sua alma precisa absorver isso, nos bons dias e nos seus piores dias. Nos dias que você faz tudo bem e nos dias que você percebe a sua fraqueza, o que te dará força de se levantar e falar: eu fui um idiota, mas eu sou um idiota perdoado. Eu estou sendo um imaturo, mas eu sou justificado. É isso, meu irmão, que te dá poder. Lembra que nós falamos? O Evangelho é o poder de Deus. E você precisa pregar o Evangelho para a sua alma. Falar: minha alma, não se esqueça. Sabe o Salmo 103? Que não é uma oração de Davi para Deus. É Davi falando com a própria alma dele. Bendiz minha alma ao Senhor. Não se esqueça. Não se esqueça que você já está perdoada, o Salmo 103 diz. Não se esqueça que você já está coroada de vida. É porque nós perdemos a perspectiva da cruz e da ressurreição. Perdemos de perspectiva o Evangelho e da nossa posição em Cristo como filhos justificados, justos, que muitas vezes a gente vai entrando num redemoinho, numa espiral de autodestruição. Só que isso é tudo? Não, não é tudo. O Evangelho inclui a linguagem de tribunal. O Evangelho traz, e é importantíssimo você ter claro, tem pessoas que não saíram, infelizmente a maioria ainda se vê nesse tribunal. Deus como um juiz perverso, esperando o momento que você vai errar para te jogar um raio cósmico. Quando você entende que esse julgamento acabou para sempre, e aquilo que 2 Coríntios 5, Romanos 14, Paulo vai dizer que no final da história, o trono de Cristo se levantará em juízo, mas você e eu já sabemos hoje, no meio da história, qual é a declaração que nós ouviremos no final da história: justos em Cristo, pela fidelidade de Cristo. Isso é poderoso, meu irmão. Isso é uma bomba espiritual, psicológica. Mas ainda não é tudo. A justificação inclui a linguagem de tribunal. Mas ela entra numa das dimensões que são fundamentais, estruturais para a alma humana. E eu queria citar para vocês um livro do James Smith, que é um teólogo e filósofo canadense. O Luiz citou Agostinho. Esse livro, para quem quer entender um pouco da filosofia e da teologia agostiniana, vale a pena, é Na Estrada com Agostinho. E ele cita nesse livro um experimento que foi feito na Inglaterra, onde pessoas colocavam sensores no corpo e eles iam passar a bola um para o outro. Só que uma pessoa naquele experimento não sabia que ela não receberia a bola. Então eles começam a brincar e o cara está lá, a pessoa está lá esperando: que hora sou eu, que hora sou eu, que hora sou eu. Parece bobo o experimento, mas eles começaram a medir que aos poucos ele foi ficando eufórico, daqui a pouco ele foi ficando raivoso, triste, algo começou a se alterar. E o que esse experimento quis provar, e o James Smith colocou de uma forma muito interessante, é que existe no coração humano uma fome por pertencimento, por se sentir pertencente
a uma história. Porque isso, talvez você não organize bem na sua mente, mas lá no fundo do seu ser existe uma interrogação: qual é a história da minha vida? E mais, de que história eu faço parte? Qual é a narrativa que orienta a minha história? Porque às vezes a gente vai entrando numa existência funcional, trabalha, casa, ganha dinheiro, tem filho, vem para a igreja no culto, faz uma oração e tá ok. Mas lá dentro de você existe pulsando uma questão: qual é a narrativa da minha história? De que história eu faço parte? Porque essa história define algo sobre mim. E existe dentro de nós essa sede de pertencer a uma história, a uma narrativa. E aí você pergunta: mas o que isso tem a ver com o Evangelho? E mais, com a justificação pela fé. Justificação e a teologia da aliança. Aliança é uma das palavras mais mal utilizadas e não compreendidas no mundo contemporâneo de relações fluidas, sem compromisso. A gente não sabe bem o que é isso mais. Só que algo que percorre todo o arco narrativo das Escrituras é que Deus sempre se relacionou com o ser humano através de alianças. Deus sempre se relacionou com o ser humano através de alianças. E o que eu quero que você entenda agora? Uma das linguagens que, se você ler Gálatas, se você ler Romanos, você vai ver todas as vezes que Paulo vai falar sobre a justificação nesses dois livros, Romanos e Gálatas, do nada ele enfia Abraão na história. Fala: o que Abraão tem a ver com o meu peixe? Quem é Abraão na fila do pão? O que eu tenho a ver? Balneário Camboriú, gente. O que Abraão tem a ver comigo? O que você tem que entender? De Gênesis 3 a Gênesis 11, existe uma descrição da degradação humana. Gênesis 3 é a queda do homem no Éden. E até Gênesis 11 existe um processo de degradação do ser humano. Aparentemente, o projeto Adão tinha dado errado. Lembra que o Luiz falou ontem? Adão não é um nome de uma pessoa. É uma designação. Adam, humano. Aparentemente, o projeto humano tinha virado caos. Pela rebeldia humana, pela rebelião humana, pela impiedade humana. O que é impiedade? É o contrário da piedade. A piedade é essa relação profunda com Deus. A impiedade é quebra relacional. Há uma quebra. E por conta que você, o ser humano, volta lá, Gênesis 3, de 3 a 11, como houve essa quebra relacional, a impiedade gerou injustiça. Porque o ser humano, que foi criado para provar e revelar a glória de Deus como os senhores da criação, mordomos, os gestores de Deus no mundo, o ser humano foi criado para ser a imagem visível do Deus invisível. Como isso se quebrou, o caos humano, a injustiça humana gerou caos no mundo. O resultado do caos no mundo é o caos humano. Só que esse projeto Adão, que aparentemente se perdeu, vem em Gênesis 12. Deus parece que reinicia esse projeto falando: eu chamarei um homem e desse homem um povo. Um novo tipo de ser humano, um novo povo, uma família, que será instrumento de cura para esse mundo. E Deus chama Abraão.
E aí, lá em Gênesis 15, Deus faz uma aliança com Abraão. E fala, olha, através de vocês, através de você e da sua descendência, eu abençoarei o mundo. A cura se estabelecerá. Só que o povo, que então é o povo de Israel, que deveria ser parte da cura, se tornou parte da doença. Aquilo que aparentemente novamente estava perdido, porque aqueles que carregavam a palavra, a promessa, a aliança que traria cura, se tornaram parte da doença. E aí você vê todo o Velho Testamento, a bagunça que eles eram uma atrás da outra, uma atrás da outra. Então aquilo aparentemente estava perdido. Só que lá em Gênesis 15, que é um texto, por que é importante você não perder isso de vista? Porque é justamente esse texto de Gênesis 15 que Paulo vai citar em Romanos 4, e Paulo vai citar aos Gálatas, que Deus fez uma aliança com Abraão, um pacto no qual, através daquela família, uma cura haveria para o mundo, uma cura cósmica. E aí, por que, meu irmão? E é aqui que eu quero que mais uma vez você entenda. Algo que era comum para os profetas, nos salmos, é que chegaria o dia em que o mal seria julgado, o pecado punido, a morte superada e uma ressurreição dos justos aconteceria. Isso estava no imaginário do povo hebraico. Chegaria o dia, no final da história, onde o mal seria julgado, a justiça estabelecida. O que é a justiça? Retidão, as coisas finalmente em ordem. Como que isso aconteceria? Na ressurreição dos justos. E aonde que entra o evangelho aí? Aonde que entra a boa nova? O evangelho é a boa notícia que essa esperança para o final da história é trazida para o meio da história em Cristo. E na obra porque para que um reino de justiça, para que a justiça se estabelecesse, para que a aliança se cumprisse, o mal precisava ser julgado, o pecado punido e a morte superada e a ressurreição dos justos. Como que isso se resolve? Em Cristo. Em Cristo, o mal estava sendo julgado, o pecado estava sendo punido e a morte sendo superada de dentro para fora na ressurreição. E ele se torna, então, a semente de Abraão. Nele começa, em Cristo começa, o projeto Adão que deu certo. Por isso que Paulo se dirige a Cristo, aos Coríntios, de o último Adão. Porque é em Cristo que a nova criação esperada para o final da história estava irrompendo no meio da história. Um novo mundo, a nova era, aquilo que era esperado em Cristo, porque às vezes a gente acha que a ressurreição de Jesus é o Cairo desmaiar, infartar, a gente dar uma animada e ele levantar, ressuscitou. Ou tipo o Lázaro, que Jesus chama para fora, mas Lázaro morreu de novo depois. Não é isso que é descrito nas Escrituras quando fala da ressurreição de Jesus, porque ele ressuscita, Paulo vai dizer, como o primeiro de uma nova criação, o primogênito daquilo que aconteceria só no futuro, nele o mundo. Ouça isso, na cruz e na ressurreição, meu irmão, acontece um regênesis. O mundo acaba e recomeça ali. O que acontece ali, que Paulo vai dizer aos Efésios, que os poderes do mundo vindouro, acontece o poder da ressurreição. Por que que é a única expressão aos Efésios que Deus faz força?
Deus exerceu força em Efésios. Por que não fala disso lá no dilúvio? Deus abrindo o mar, Deus criando. Nunca fala que Deus fez força. Mas na ressurreição de Jesus, lá em Efésios 1, depois você lê, anote para você não esquecer, Efésios 1 fala que Deus exerceu força ao ressuscitar a Cristo dentre os mortos. Por quê? Porque a ressurreição de Jesus era a vitória de Deus contra o pecado, o mal e a morte. Um novo mundo estava começando, um reino de justiça estava começando, e o justo dos justos estava sendo levantado dos mortos. Por isso que Paulo, que era um judeu piedoso, quando deu de cara com Cristo ressurreto, ele falou: minha mente bugou. Aquilo que eu esperava como um judeu piedoso, fariseu, para o final da história, já começou. Isso relativizou e reorganizou a teologia de Paulo. Ele falou: meu Deus, o que é isso? Isso significa que se Cristo ressuscitou, o mal já foi julgado, a morte já foi vencida, e a nova criação começou no meio da velha. E olha que interessante, meu irmão. E o Tim Keller, você viu que eu e o Luiz gostamos do Keller, né? Dica para vocês lerem. O Tim Keller, ele usa uma expressão que eu acho maravilhosa no comentário de Romanos dele, que ele fala assim: a justificação começa com a compreensão do tribunal da lei, aonde Deus diz para nós que o nosso julgamento acabou e nós que estávamos no corredor da morte, fomos tirados de lá porque Cristo entrou no corredor da morte. E ao dizer o seu julgamento acabou, Deus nos diz: pode ir, o juízo acabou, o julgamento acabou. Mas essa não é toda a história. Aí o Keller vai dizer: a justificação como teologia da aliança é Deus dizendo para esse que foi justificado: bem-vindo à família de Deus, bem-vindo à nova aliança, bem-vindo à nova criação. O que eu quero que você entenda, meu irmão, é que você ser feito justo, você ser justificado em Cristo agora, pela fé, significa que mais do que você ter sido tirado do tribunal do juízo, é você ter sido inserido na nova aliança. É mais do que você ser tirado do corredor da morte, é você ser colocado na família de Deus, recebendo um novo status, uma nova identidade, um novo nome. Porque senão, a gente vai achar que a justificação é você ser perdoado. Isso é maravilhoso, mas não é toda a história. Você e eu não somos meros pecadores perdoados. Nós somos filhos de Deus justificados, nova criatura, pertencentes ao novo mundo de Deus. Essa é a boa notícia. Essa é a boa nova. Por isso, Paulo começa Romanos 4 fazendo uma pergunta. Deixa eu ver se vai dar. Hoje tá dando. O que me qualifica para pertencer a essa aliança? O que você precisa? E aí ele cita o pai da fé, Abraão. O que fez Abraão um homem justo? O que fez Abraão pertencer a essa aliança? O que fez Abraão receber essa posição de justo? Sua piedade, suas orações, porque Abraão arrasava na integridade, vivia cantando no culto gospel. Abraão, meu irmão, era de uma nação de pagãos, Ur dos caldeus. E olha o que Paulo vai dizer em Romanos 4, verso 1 a 3. O que Abraão, nosso pai, alcançou segundo a carne? Ele está falando assim, diante de Deus, o que Abraão fala? Eu dei conta de participar dessa aliança. Eu dei conta de ser esse novo povo. Eu dei conta de ser esse homem justo. O que Abraão pode se gloriar nele?
dele fazer parte do povo justificado. Paulo vai dizer: se Abraão foi justificado pelas obras, ele tem do que se gloriar, mas não diante de Deus. O que diz a Escritura? E aqui Paulo cita Gênesis 15, no verso 6. Lembra que eu falei do arco narrativo? Paulo traz aqui e fala assim: e Abraão creu em Deus, e isso foi creditado como justiça. O que o texto está falando? Abraão olhou e falou assim: eu creio em Deus que eu não vou para o inferno, eu vou morar no céu. Não, porque isso não é a narrativa bíblica, porque isso não é a mensagem do Evangelho. A mensagem do Evangelho é que Deus não abandonou o mundo, Deus não abandonou a criação, e o mundo caotizado, a promessa era que Deus viria e estabeleceria justiça, colocaria as coisas em ordem, curaria todas as coisas e ressuscitaria um povo. Então, no que Abraão creu? O texto vai dizer que Deus faz uma aliança com Abraão, e na hora que era a parte, naquele mundo antigo, se cortava um bicho, abria, e as pessoas que participariam da aliança atravessavam no meio. Atravessavam no meio. Porque o que estava sendo comunicado? Se eu não cumprir a minha parte na aliança, que aconteça igual aconteceu com esse bicho. Mas se você ler Gênesis 15, o texto fala que aconteceu, o bicho foi cortado no meio, e na hora de Abraão passar, ou seja, que ele poderia falar: mas eu fiz essa aliança. O texto fala que Abraão caiu no sono, e o único que atravessa aquilo lá é o próprio Deus, porque a aliança, ela não é bancada por Abraão, a justiça, ela não é bancada pelo ser humano, ela é bancada pelo próprio Deus. A aliança da graça, a justificação pela fé, é um borogodó de Deus consigo mesmo, se resolvendo consigo mesmo, e você e eu somos meros beneficiários. Nós recebemos como um dom. Justificação é um dom, é um presente da graça, favor imerecido, Deus declarando que você e eu fazemos parte do projeto de cura para esse mundo. Lembra que eu comecei falando dessa fome de pertencimento? Dessa fome que existe no ser humano para entender qual é a minha história. O Evangelho responde ao dizer que a boa notícia do Evangelho é que Deus estava em Cristo, não nos salvando do mundo, mas nos salvando para o mundo. O Evangelho não é a boa notícia de que Deus olhou e falou: deu tudo errado, vou pegar vocês, levar embora, cantar no céu. Já falei isso, mas o nosso imaginário volta lá. O Evangelho é a boa notícia que por causa da obra da redenção, da aliança feita com Deus, consigo mesma, em Cristo, você e eu somos salvos para esse mundo, para participar como a família da aliança do projeto de cura para esse mundo. Você e eu fazemos parte da família da nova aliança. Estar justificado inclui você ser retirado do tribunal do juízo, mas inclui você ser colocado na família da nova aliança, como uma nova criação, como um filho justo, como alguém que foi colocado de pé diante de Deus para abençoar esse mundo. Olha que interessante, Paulo continua dizendo: o salário do homem que trabalha não é considerado como um favor. Vamos dizer que o Eduardo me contrate para dar esse seminário, e ele fala: vou te dar 10 mil reais. Ao final, ao me pagar, ele não está me fazendo favor nenhum, ele está me pagando um salário.
É esse o raciocínio de Paulo. Se a justiça fosse um salário, não é considerado favor, mas dívida. Mas ele diz assim: todavia, aquele que não trabalha, mas confia em Deus, que justifica o ímpio, sua fé lhe é creditada como justiça. Paulo está dizendo que Abraão, a nossa semelhança, foi justificado diante de Deus igualmente pela graça. Nem Abraão, nem você, nem ninguém se banca diante de Deus. O que fez Abraão fazer parte dessa aliança, fazer parte do projeto de justiça de Deus curando o mundo e se tornar um homem justo, não foi a sua integridade, sua fidelidade, sua obediência. Paulo chega ao ponto de insinuar, por isso ele era tão perseguido, que o pai da fé daquele povo, ele falou: está vendo, bonitão, o pai da fé de vocês é ímpio também. A nossa cabeça não se dá conta do peso dessa palavra, alguém ser chamado de ímpio. É o judeu olhar para o não judeu, que era a escória para eles, que eram os impuros, e falar: esse Abraão, que vocês quase idolatram, só foi justificado porque Deus justifica o ímpio. Deus é o Deus que dá. Como a canção maravilhosamente foi cantada, um dom para alguém que não tem nada para oferecer, para alguém que não tem nada para dar, para alguém que não merece nada. Só que ao receber esse dom, ser declarado justo, nova criatura, você e eu não simplesmente somos pecadores perdoados, nós somos inseridos no projeto de cura para esse mundo. O projeto Adão, o projeto aparentemente que se perdeu em Cristo, o último Adão, o justo dos justos, isso é reorganizado. E aquilo que se esperava para o meio da história, a nova criação, a ressurreição dos justos, começa no meio da história. Por isso que a cruz e a ressurreição divide a história. É o novo mundo de Deus começando no meio do velho. É a nova era de Deus começando no meio da velha era. E você precisa entender isso, meu irmão. Ser declarado justo, ser justificado, é ser inserido nessa nova família, nesse novo tipo de ser humano. Porque não é só uma questão de você agora não ter medo do juízo. Isso é potente e maravilhoso, mas é muito mais. É você olhar e falar: eu sou a justiça de Deus em Cristo. Eu sou alguém que faz parte da nova criação. Eu sou alguém que foi declarado e é feito justo. A minha posição mudou, o meu status mudou. Só que isso era tão revolucionário no mundo antigo como é hoje, só que tinha um agravante. Naquele momento, quando Paulo e os apóstolos começam a explicar e falar sobre isso. E você vai ver que aquelas pessoas começaram a falar assim: sim, amém, Jesus nos perdoou. Sim, amém, Jesus nos tirou do tribunal do juízo. Mas, para ser chamado justo da família da aliança, tem que abraçar a lei. E mais, qual é a marca identitária, de definição de que você faz parte do povo da aliança, do povo justo? A circuncisão. E aí o povo cristão, e Paulo começou a ficar sabendo que pessoas que tinham vindo do judaísmo e aparentemente tinham se convertido à fé cristã, falaram amém. Às vezes a gente acha que Paulo está entrando numa guerra ali, porque o pessoal está falando quem vai para o inferno, quem não vai para o inferno. Não é essa o discurso de Gálatas. E não é essa a questão de Romanos 4.
O que ele está colocando é o que define que alguém é justo. Qual é a marca que essa pessoa faz parte do povo da aliança, faz parte dessa história? O que define que essa pessoa é o povo da ressurreição? A lei? Cristo, preste atenção, eles não estavam negando a Jesus. Eles não estavam dizendo que não criam em Jesus. Eles só estavam dizendo que Jesus não era suficiente. Que a graça de Cristo não era suficiente. Eles estavam dizendo a graça de Cristo e a lei. A graça de Cristo e a circuncisão. A graça de Cristo e o código da vitória. A graça de Cristo e o princípio do homem de sucesso. A gente sempre quer algo além. A inclinação nossa de justiça própria, a gente sempre vai lidar até o dia da ressurreição final. E essa inclinação sempre vai nos puxar de, ok, Cristo me redimiu, me perdoou, o meu pecado está perdoado, agora o que me banca da vida é os meus princípios, é a minha ética, é a minha lei, a lei da minha família. A gente imagina que o problema, Paulo não estava com problema com Moisés. O problema é isso aqui, ó. Não foi mediante a lei que Abraão e a sua descendência receberam a promessa de que ele seria herdeiro do mundo. Olha o que Paulo está falando. Não foi mediante a lei que Abraão recebeu a promessa que ele ia morar no céu e todo mundo moraria no céu. Não. Eles receberiam uma herança, um mundo curado, a nova criação. E aí Paulo está dizendo, não foi mediante a lei que Abraão recebeu isso, mas mediante a justiça que vem da fé. Pois se os que vivem pela lei são herdeiros, Paulo está dizendo, se o que faz a gente entrar na herança da nova criação e ser declarado justo é a nossa performance, é o que nós fazemos ou deixamos de fazer, a fé não tem valor. E a promessa é inútil. Olha que loucura. Aos Gálatas, Paulo é mais veemente, ele está dizendo, quando vocês entram nessa, a graça de Cristo e algo mais, vocês estão negando o escândalo da cruz. Vocês estão falando que o sacrifício de Jesus é um barulho desnecessário. É como se a gente falasse, Jesus, não precisa esse show todo, eu dou conta. Só me ensinar qual é o código que eu tenho que cumprir. Na prática, meu irmão, e Paulo não está escrevendo para pagão, não, ele está falando com a igreja. Porque na prática a gente diz com a nossa vida, quando a gente não abraça o Moisés, mas a gente abraça os 10 princípios da mulher vitoriosa, os 5 códigos do homem bem-sucedido. E a gente começa a abraçar leis e regra, aonde a gente julga o legalista da adventista. A gente julga aquele negócio de guardar sábado. Só que a gente tem um monte de tipo de lei dentro da gente, a lei do teu pai, a lei da sua família, que diz que você só é alguém se você tem um carro, você só é alguém se você casou, você só se sente parte de algo se algo a mais marcar a sua vida. E Paulo está dizendo, não existe nada, a única marca que faz com que nós sejamos parte desse povo é a fé, é o crer. Abraão creu, e isso foi lhe imputado como justiça. E você igualmente cremos. Por quê? Ele diz, porque a lei produz ira. O que é isso? Ele está colocando algo que talvez eu não vou conseguir entrar em tudo aqui, porque o meu tempo está quase no final. Porque ele vai dizer, ó, vamos lá. Porque a lei produzira, olha só, é evidente que diante de Deus, ninguém é justificado, ninguém é declarado justo pela lei, pois o justo vive pela fé. A lei não é baseada na fé, ao contrário, quem pratica essas coisas vive por ela.
Cristo nos redimiu da maldição da lei, quando se tornou maldito em nosso lugar, pois está escrito: maldito todo aquele que for pendurado. Eu vou falar rapidinho aqui por causa do tempo. Paulo está dizendo na prática, ele diz assim, que quando você e eu começamos a abraçar leis, regras, algo além da graça de Cristo, como aquilo que nos justifica, posicionalmente não há mais maldição sobre nós, mas experiencialmente nós começamos a provar desordens psicológicas, estresse, porque o propósito da lei, você vai ler em Romanos 5:20, a lei foi introduzida para que a transgressão fosse ressaltada, para trazer para fora o que estava em desordem dentro de nós. Romanos 7:5, pois quando éramos controlados pela carne, as paixões pecaminosas despertadas pelo diabo, é assim que está escrito? Não, olha que loucura. Ele está falando assim, quer voltar a viver debaixo da lei? O que a lei produz em você, ela desperta suas paixões pecaminosas. Isso acontece com uma criança de 3 anos que você diz assim, não pode ir para lá. Quando você vê, ele foi. Existe uma inclinação transgressiva na natureza humana, que o problema não está na lei, o problema está em nós. A lei é santa, justa e boa. Eu não, eu estou doente. A minha condição é que eu não consigo mesmo me justificar. E quando eu volto a viver debaixo da lei, o que eu começo a provar é esse tipo de desordem de novo. Daí você não entende, meu irmão, os seus conflitos psicológicos, porque você está provando ansiedade, medo, culpa, porque você está vivendo, você diz que você crê em Jesus, mas na prática, você crê naquele código, naquela lei, naquele princípio, naquela regra, algo além marca você como um justo, algo além como justifica a sua vida. Viver debaixo da lei gera divisão. O que Paulo vai dizer em Efésios 2? Que o muro de separação que dividia o ser humano, judeu de gentil, foi destruído na cruz. E que muro era esse? A lei dos mandamentos expressos em ordenanças. Aonde a lei há divisão. Quando você abraça um código, um princípio, uma lei do sucesso, o que você começa a fazer? A se sou melhor que ele, sou melhor que ela. Você quer ver um exemplo bem banalzinho? O pessoal começou a acordar às 5 da manhã para tomar banho gelado, né? Talvez você é um desses. Não agora, né? Agora, não adiantou? Foi nada. O cara, uma amiga nossa, falou, eu comecei com isso, me deu uma amidalite, quase morri. Tem algum problema disso, meu irmão? Não. Todo mundo sabe que acordar cedo, tomar um banho é legal. Mas o problema é quando isso se torna lei. Aí o cara olha e fala assim, eu acordei, ele não. Seu fracassado, é por isso que a tua vida não rompe. Eu começo, a lei gera divisão, seja ela qual for. E quando a gente abraça outros códigos identitários, o que me define, o que me valida, o que me justifica, para além da graça de Cristo, eu me separo do meu próximo. Porque o que a graça de Deus faz? Ninguém se banca. Então, o teu problema é diferente do meu, mas o que nos banca é Cristo. O que nos faz justo é Cristo. Então, vamos se ajudar. A graça de Cristo, a justificação pela fé, aproxima um do outro. Fala aqui, vem aqui, meu irmão, vamos se ajudar. Eu te ajudo, você me ajuda, que nós estamos tudo no perrengue. Nós estamos tudo buscando crescer. Agora, quando você começa com outras dimensões, isso começa a gerar desordem. Você fala, eu jejuo, ele não. Eu entendi o código, ele não. Eu entendi o princípio, ele não. Isso rompe relações. Para encerrar, Paulo, em Romanos 4, verso 16. Portanto, a promessa vem pela fé, para que seja de acordo com a graça
e assim seja garantida a toda a descendência de Abraão, não apenas aos que estão sob o regime da lei, mas também aos que têm a fé que Abraão teve. Ele é o pai de todos nós. Paulo vai dizer, para que a promessa se cumpra, ela é pela graça. Ela é absolutamente pela graça. Ela é definida, bancada do início ao fim, pela graça de Cristo, pela obra redentora. O que faz você, daqui 10 anos, permanecer justo, é porque o que banca a sua vida não é a sua obediência, não é a sua fidelidade, é a fidelidade de Cristo, é a obediência de Cristo. E isso, meu irmão, não faz de você alguém que vai chutar o balde, não. Isso altera a sua percepção de mundo, porque você começa a se ver diferente. Porque a obra da redenção, a justificação pela fé, te dá um novo senso de identidade, de status. 2 Coríntios 5, anote, verso 17 em diante, até o 21, Paulo diz assim: se alguém está em Cristo, surpreendentemente, milagrosamente, explosivamente, já é nova criatura. As coisas velhas já passaram e tudo já se fez novo. Aí ele explica como que isso é possível. No verso 18 ele diz: e tudo isso provém de Deus, que se reconciliou conosco, não levando em conta, não imputando sobre nós os nossos pecados. Daí você fala, como? Se agora eu ainda falho? Como se agora eu ainda tenho dias ruins? Como que o pecado não é mais imputado sobre mim? Ele responde no verso 21. Porque aquele que não conheceu o pecado, Cristo, Deus o fez pecado por nós, para que nele, em Cristo, nós nos tornássemos a justiça de Deus. Houve uma troca de lugares. Cristo assumiu o nosso lugar e nos deu o lugar dele, como um filho justo. E porque você está em Cristo, que você faz parte dessa aliança. Não é a lei, não é a circuncisão, não é porcaria de código nenhum, é porque a obra da redenção aconteceu, você foi declarado justo, a graça te alcançou, sua posição mudou, seu status mudou, sua vida diante de Deus mudou, e nada nem ninguém é capaz de alterar isso, porque o que banca essa aliança não é você. Hebreus 6 diz assim: e Deus, não tendo por quem jurar, jurou por si mesmo. É Deus falando, quem banca isso daqui sou eu mesmo. Como que ele banca? Em Cristo, na obra da redenção. E aí ele diz, quem crê nisso, quem tem essa esperança, quem crê nessa realidade, essa esperança é uma âncora para a alma. Isso te estabiliza internamente. Você entender, eu estou em Cristo. Minha posição mudou. Minha identidade mudou. Quem eu sou diante de Deus mudou. E eu faço parte do projeto de cura para esse mundo. Essa é a minha história. Essa é a minha narrativa. E essa é a justificação pela fé. Amém, meus irmãos?